Glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 21, a seguir. Louvado seja e exaltado seja o nome santo do Senhor. Diz a palavra do Senhor: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar um censo de Israel. E Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: ide e levantai um censo de Israel. Versículo 4. Porém prevaleceu a palavra do rei contra Joabe, pelo qual saiu Joabe e percorreu toda Israel, e então voltou para Jerusalém. E deu Joabe a Davi um recenseamento do povo que havia em Israel, 1.100.000 homens que puxavam a espada. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam a espada. Versículo 7. E tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel, e então disse a Davi, a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora eu te peço que perdoes as iniquidades de teu servo, porque procedi de maneira loucamente. E falou, pois, o Senhor a Gate, o vidente de Davi, dizendo: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolha uma delas, para que eu te faça. E veio, pois, Gate a Davi e disse: assim diz o Senhor, escolhe agora 3 coisas, ou uma das 3 coisas, ou os 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejam consumidos diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todo o território de Israel. Então, versículo 13, então disse Davi a Gate: estou em grande angústia, que caia eu em mim, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens eu não caia eu. E então enviou o Senhor a peste em Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Versículo 16. E levantando Davi os olhos, ele viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com uma espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os seus anciões, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu que pequei, eu que fiz muito mal a Israel. Porém estas ovelhas que fizeram, o que elas fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim, contra a minha casa, ou a casa do meu pai, e não castigue o teu povo. Versículo 22. E disse Davi a Ornã: dai-me um lugar da sua eira, a fim de que eu possa edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga que veio sobre este povo. Dai-me pelo seu devido valor. Então disse Ornã a Davi: tome, ó rei, meu senhor, faça para ela o que bem quiser, o que bem parecer ao Senhor. Eis que eu te dou meus bois, para que o Senhor faça holocaustos, e os trilhos para que sirva de lenha, e o trigo para que sirva de manjares. Tudo isso eu te dou. E tomou o rei a mão, ou tomou o rei a
disse: antes pelo seu inteiro valor eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Ornã para que ele lhe soma 600 ciclos de ouro, e edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu ali holocaustos, sacrifícios pacíficos, e ali invocou o Senhor e respondeu com fogo do céu sobre o altar e sobre o holocausto. Então o Senhor deu ordem ao anjo do Senhor, no versículo 27 disse: e ele meteu a espada na bainha. Amém, irmãos? Amém. Que os irmãos podeis assentar. Nós estamos diante de um grande texto, e mediante este grande texto, nesta oportunidade, eu quero trazer para você 3 coisas que eu te ofereço. Escolha uma delas. Este é o tema nesta noite. Nos diz a palavra do Senhor que Satanás, ele se levantou contra Israel. Uma das coisas que acontece tanto naquele tempo como nos dias atuais, este mesmo inimigo chamado Satanás, ele continua se levantando contra Israel, ele continua se levantando contra o povo de Deus, ele continua se levantando contra a nação eleita. Todas as vezes que o inimigo das nossas almas, conhecido como Satanás, ele tem a oportunidade de se levantar contra a sua família, de se levantar contra a sua casa. Não pense você que ele é bom, não pense você que ele está ali para te ajudar, não pense você que ele tem propósitos positivos na sua vida. Pelo contrário, ele só tem propósitos negativos. A sua função, o seu trabalho é levantar, e talvez ele tenha levantado contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua carne, contra os seus bens. Nós vemos dentro da palavra do Senhor que Satanás, ele pediu a Deus permissão para se levantar contra um homem chamado Jó. Os irmãos bem conhecem a história de Jó. Ele atingiu Satanás, teve a liberdade por Deus concedida pelo Senhor até um certo ponto, até um certo limite. E então Satanás, ele tocou na casa de Jó, ele tocou na pele de Jó, ele tocou nos bens de Jó, ele tocou na família de Jó. Jó perdeu a sua casa, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu naquela época a sua saúde, porque foi atingida por um ser chamado Satanás. Satanás, ele levanta, e ele se levantou contra Israel, ele se levanta contra mim, ele se levanta contra você. Não se engane, você tem que permanecer de pé diante de Deus, com a sua vida no altar do Senhor, porque constantemente Satanás está se levantando. Enquanto você dorme, ele está planejando algo contra a sua vida. Enquanto você está trabalhando, ele está planejando algo contra a sua vida. Enquanto você está disperso, ele está planejando algo contra a sua vida. Mas que o Senhor, nosso Deus, nesta noite, ele te guarde, ele te capacite, ele te renove nessa noite, para que você esteja hábito novamente a participar das coisas de Deus. Satanás se levantou contra Israel. Está escrito no versículo 1, louvado seja o nome santo do Senhor, do capítulo que nós lemos nesta noite, capítulo 21 do livro de Crônicas. Satanás se levantou contra Israel. E nos diz a palavra do Senhor, ainda neste primeiro versículo, que Satanás, ele incitou a Davi a pecar. Ele incitou a Davi a pecar. Ele incitou a Davi a fazer um censo. Ele incitou a Davi a fazer uma contabilidade dos seus soldados, uma contabilidade dos seus armamentos, uma contabilidade dos seus exércitos. Davi, ele
de todas as formas e de todas as maneiras, mas nesta noite o Senhor continue nos guardando e nos livrando de todo mal para a glória do teu santo nome. Nos diz a palavra que Satanás, ele incita ele incitou Eva a comer daquilo que era proibido. Ele incitou Sansão a fazer algo que não era do agrado de Deus. Sansão tinha que procurar para si uma mulher que fosse do seu meio, uma mulher que fosse do seu povo, uma mulher que andasse segundo as leis de Deus, que vivesse segundo os decretos do Senhor. Mas ele incitou a Sansão a percorrer pelas ruas, ele incitou a Sansão a procurar em outros lugares, e isso levou Sansão a cair, levou Sansão a enfraquejar, levou Sansão a ficar cego, levou a Sansão a se tornar um escravo. Mas a palavra do Senhor também nos diz que ele tentou incitar contra José, ele tentou induzir aquela mulher a dizer que José tinha ferido ela, tinha machucado ela, ou tinha forçado ela alguma coisa. Satanás, ele não perdoa. Satanás, ele tenta constantemente, ele infiltra no seio de algum lugar, numa brecha que ele acha, e procura de alguma maneira incitar, distorcer, modificar, mudar alguma coisa ao qual o Senhor tem feito. Mas eu peço a Deus nesta noite que toda brecha que eu e você estejamos abertos para que Ele pudesse entrar, que essas brechas sejam fechadas para a glória do nome do Senhor. Eu peço a Deus nessa noite que Ele guarde a você, assim como Ele guardou Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu peço a Deus que Ele guarde a você, assim como Ele guardou aquele homem que estava envolvido de leões à sua volta, e nenhum leão pôde consumir a sua carne, porque o Senhor, Ele fechou a boca dos leões. Deus, Ele tem algo especial para a sua vida, mas Ele te diz nessa noite: não deixe ou não dê ouvidos àquilo que Satanás está tentando colocar na sua mente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele levantou contra Israel, ele incitou a Davi a pecar, ele incitou a Davi a pecar, mas Davi, nos diz a palavra do Senhor, ele fez a contagem, ele contabilizou, e a Bíblia diz no versículo 5, que ali ele contabilizou ali 1.100.000 homens, 1.100.000 homens, e ainda tinha mais 70.000 homens de uma tribo ao qual não foram contados. Muitos homens. Davi queria saber a força do seu exército, Davi queria saber a capacidade do seu exército, Davi queria saber, por causa que o inimigo das nossas almas o incitou, porque na palavra do Senhor no Velho Testamento estava expressamente proibido, existia uma lei, um decreto para isto, mas Davi, incitado pelo diabo, ele quis descumprir o decreto que Deus ordenou, ele descumpriu aquilo que Deus ordenou a ele que tinha que ser assim, mas ele, ouvindo a voz do inimigo, ele descumpriu e pagou um preço muito caro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está dizendo para você nesta noite: não descumpra os decretos do Senhor, não descumpra as ordenanças do Senhor, não descumpra aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Pelo contrário, exerça cada dia mais a sua fé, exerça cada dia mais a sua comunhão, exerça cada dia mais a sua vida espiritual para com Deus. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus incitou Davi a pecar, e por causa deste pecado atribuído a Davi, porque deu ouvidos à incitação de Satanás, 70.000 homens desceram a cova. 70.000 homens desceram a cova, morreram, diz a palavra do Senhor. 70.000 homens desceram a sepultura. 70.000 homens morreram. É muita gente por causa do pecado de uma pessoa, por causa do seu pecado. Talvez muitos podem ser atingidos por causa das suas falhas. Muitos podem morrer porque se espelham em você, olham para você
admiram você, mas por causa de um erro seu, muitos podem descer à sepultura, e você vai ter que dar conta dessas almas que descem à sepultura por causa da sua vida. Vigia, põe-te em pé, permaneça fiel ao Senhor. A sua vida é como um espelho e muitos observam você. Muitos estão vendo você. A maneira que você procede, a maneira que você anda, o jeito que você caminha, o jeito que você trata sua esposa, seu marido, seus filhos. Deus está observando com seus olhos de chama de fogo. Deus está vendo tudo aquilo que está no oculto e no escondido. Existem coisas que eu não vejo, existem coisas que o Miguel não pode ver, existem coisas que outros não veem, mas Deus está vendo todas as coisas. Você não engana a mim, ou pode até me enganar. Você pode enganar um obreiro aqui dessa casa, mas não pense você que você engana a Deus. Deus está de olho em todas as coisas. Deus está observando todas as coisas. O diabo, ele está incitando a recuar, incitando a tropeçar, incitando a cair, incitando a você a fazer coisas assim como Davi fez, distorcendo a palavra do Senhor. Mas nessa noite, Deus tem algo especial para a sua vida. Davi, ele passou pelo processo, e você também vai passar pelo processo. Toda consequência, ou todo ato, existe uma consequência. Todo ato existe uma consequência. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Se você plantar coisa boa, vai colher coisa boa. Se você plantar coisa ruim, vai colher coisa ruim. Se você plantar coisas que distorcem a palavra do Senhor, você vai pagar um preço. É como um cartão de crédito. Você vai no Bretas, vai no PH, vai no Martiminas, passa o cartão para 30 dias, mas a conta chega, o resultado vem. Aí você pode comprar o seu limite, R$2.000 de cartão, é o seu limite. Você vai passando, mas vai chegar uma hora que a conta vem, o resultado vem. A coisa não é brincadeira. Davi perdeu 70 mil dos seus conterrâneos devido ao seu pecado, devido às suas falhas. Adão e Eva perdeu o paraíso, Sansão perdeu a visão, Sansão perdeu a vida, Sansão perdeu a liberdade. Todos que pecaram perderam alguma coisa, todos que falharam perderam alguma coisa, todos que andaram de maneira distorcida perderam alguma coisa. E Deus nesta noite está falando com você: filho meu, anda na minha presença, filha minha, anda na minha presença. Ser perfeita, ser perfeito, louvado seja o nome santo do Senhor. Davi faz um censo. Davi queria saber o poderio do seu exército. Davi queria saber o poderio das suas armas. Davi era arrogante. Davi foi avisado. Joabe avisou Davi. Davi foi avisado: não faça isso, meu senhor, não faça isso, meu rei. Mas Davi foi ignorante. Ele agiu loucamente, como saiu das suas próprias bocas. Ele saiu de maneira loucamente. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele desobedeceu os decretos do Senhor. Ele agiu de maneira loucamente. Talvez você esteja da mesma forma, agindo de maneira loucamente. Não está importando com nada. Tanto faz como tanto fez. Não importa com nada. Não importa se vai ter guerra, se não vai ter, se a China vai invadir Taiwan ou se não vai invadir. Ninguém está importando com nada. Jesus está voltando, mas muitas pessoas não conseguiram ver os sinais. Jesus está voltando. Nós estamos prestes à terceira guerra mundial. Qualquer momento estoura a terceira guerra. O Irã está tendo pessoas mortas ali, pessoas importantes para ele. A China apoiando, outros países apoiando, a Coreia do Norte apoiando. As coisas estão estreitando cada dia mais. As coisas estão apertando cada dia mais.
A China quer tomar conta daquela pequena ilha. Os Estados Unidos estão botando seus navios ao redor, porque aquela ilha, ela é amiga dos Estados Unidos e é protegida pelos Estados Unidos. A China não está concordando com os barcos dos Estados Unidos ali ao redor da sua área marítima. As coisas não estão de brincadeira. O fim do mundo está próximo. Jesus está voltando. Você tem que despertar. Louvado seja o nome santo do Senhor. O problema não é esse copo d'água. O problema não é o pastor que tocou o púlpito da igreja. O problema não é o carpete que está no púlpito da igreja. Quando a igreja não tinha carpete era assim. Quando a igreja tinha um outro púlpito era assado. Quando a igreja tinha uma cortina era assado. O problema não está assim. O problema está em você. É você que tem que consertar diante de Deus. É você. O problema não está na estrutura da igreja. O problema não está na pintura da igreja. O problema está em nós. É nós que precisamos colocar a nossa vida diante de Deus. Quando nós jejuamos, Deus opera. Quando nós oramos, Deus age. Quando nós lemos a palavra, Deus nos alimenta e nos fortifica. Eu repito nesta noite, o problema não está se está fazendo frio ou calor, se no final do ano vai chover ou não, se as folhas caem em cima da árvore ou do telhado e começam a escorrer as paredes. Isso aí não é o problema. Existem pessoas lá na África que sentam em tocos de banco, tocos de madeira de árvore, derrubam o eucalipto e colocam lá o eucalipto ali, aponta aqui, e os irmãos sentam naquele toquinho de eucalipto, mas estão ali, glória a Deus e cultuando ao Senhor. Igrejas sendo queimadas, mas eles estão ali no céu aberto, sem banco, sem nada, parede preta, mas eles estão ali glorificando ao Senhor. Por isso que eu estou dizendo, o problema não é a igreja, não é pastor, o problema é nós. É nós que temos que mudar. É nós que temos que mudar. Eu já quero parabenizar a nossa irmã Marineide, pelo empenho e pela dedicação de estar ajudando as nossas irmãs, netinha, nossa irmã Bruna, com novos projetos, novas ideias. E as irmãs netinha e irmã Bruna acataram essas novas ideias, esses novos projetos, e as coisas estão avançando. As coisas estão avançando. Então depende de quem, mas depende de nós. Quer ver avanço? É nós que temos que mudar. Quer ver avanço no louvor? É nós que temos que mudar. Avanço na pregação? É nós que temos que mudar. Avanço no círculo de oração? É nós que temos que mudar. Nós estamos ficando acomodados. Nós ficamos acomodados, aceitando qualquer coisa. A Bíblia nos diz, ou nós podemos ver nos dias atuais, que hoje em dia está tudo prático. Você quer um lanche, eles fazem bala, pão, põe na caixinha e entrega na sua casa. Você quer uma pizza, eles embalam, fazem rapidinho, já está semi-pronta, e já põe na caixinha e entrega na sua casa. E muitas das vezes nós estamos na igreja esperando uma caixinha de alguma coisa, uma caixinha de algo, esperando algo. Você não está aqui na igreja para ganhar algo, você está aqui na igreja é para cultuar o Senhor. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, nós temos que mudar o nosso jeito de pensar. Na igreja não é para servir, é você que está aqui para servir aos irmãos e adorar a Deus. Adore a Deus nessa noite. Adore a Deus nessa noite. Eu não sei como está a sua situação, mas independente de como a sua situação seja como aqueles irmãos africanos, adore a Deus. Adore a Deus. Cultue ao Senhor. Cultue ao Senhor na sua casa, cultue ao Senhor na sua vida, cultue o Senhor no seu trabalho, cultue ao Senhor andando, cultue ao Senhor de qualquer maneira, mas cultue ao Senhor. Cultue ao Senhor dentro da igreja. Você está aqui é para prestar um culto ao Senhor. Se nós não prestamos um culto ao Senhor,
a nossa mente fica vazia. E existe um ditado popular que diz que mente vazia é oficina de Satanás. Satanás, ele aproveita mente vazia, coração vazio, ele aproveita a alma vazia para induzir, para incitar, para trazer algo, como ele fez na vida de Davi, como ele fez na vida de Eva e Adão, como ele fez na vida de Sansão, como ele fez na vida de muitas pessoas, porque estavam com a sua mente vazia. Ocupe a sua mente com as coisas do Senhor. Nós temos que dar as primícias das nossas vidas ao Senhor. Nos diz a palavra do Senhor que 2 homens ofereceram algo ao Senhor, ofereceram um sacrifício ao Senhor. Um ofereceu a sua primícia, das primeiras coisas, ele tirou das primeiras coisas e ofereceu ao Senhor. Você tem que oferecer o seu melhor ao Senhor. Você tem que oferecer o seu melhor ao Senhor, a sua melhor dedicação, a sua melhor roupa, a sua melhor cultura, o seu melhor falar, o seu melhor ouvir, aquilo que você pode oferecer ao Senhor. Ofereça ao Senhor a sua melhor ou o seu melhor. Aquele homem ofereceu o melhor, ofereceu o primeiro, mas aquele outro ofereceu os últimos, o resto, o que não prestava. Tem muita gente oferecendo o resto. Só vou na igreja domingo, é o resto. Eu não estou dizendo, irmão, quem trabalha, quem está doente, quem está isso aí, irmão, é justificado, os irmãos já sabem, né? Hoje o irmão Marquinhos justificou a sua ausência, outros irmãos justificaram a sua ausência. Isso aí é justificável, irmãos. Agora tem gente que quer dar só o pior para o Senhor, a menor coisa, o que está por último, o que não tem nada a ver. Estão sendo incitados. Hoje você liga a televisão, o pessoal está incitando constantemente. Você liga a internet, a incitação em cima de incitação. Passou falando uma coisa, incitando outra, como eu disse há poucos dias atrás. Incitação, para que isso, para que aquilo, para que aquilo outro. E o povo está mudando a mente. Mas nesta noite, Deus está dizendo para você, nesta noite, ofereça a Ele o seu melhor. Ofereça a Ele as primícias. Ofereça a Ele a sua melhor dedicação, seu melhor esforço, seu melhor dia, sua melhor glória, seu melhor aleluia. Ofereça a Deus o seu melhor. Satanás se levantou contra Israel. Satanás incitou a Davi a pecar. Davi fez um censo e desagradou o Senhor. E Joabe o advertiu. Joabe viu a armadilha sendo criada. Joabe falou com ele: mestre, ó Senhor, meu rei, isso não é certo. Mas tem gente que não dá ouvidos. Tem gente que não dá ouvido ao pai. Tem gente que não dá ouvido à mãe. Tem gente que não dá ouvido ao pastor. Tem gente que não dá ouvido ao seu marido. Tem gente que não dá ouvido à sua esposa. Tem gente que não dá ouvido aos seus filhos. Tem gente que não dá ouvido a ninguém. Tem gente que não dá ouvido a ninguém. Mas a palavra do Senhor advertiu a Davi através da vida de Joabe. Sempre Deus vai te advertir através da vida de alguém. Sempre Deus vai te advertir através da vida de alguém. Alguém vai ser usado para te advertir. Alguém vai ser usado para te corrigir. Alguém vai ser usado para te ensinar. Alguém vai ser usado para te falar alguma coisa. Sempre alguém vai te dar uma orientação. Mas agora você precisa perceber o que vem de Deus e o que vem de Satanás. Se é incitação de Satanás ou se é coisa de Deus. O próprio Jesus nos diz na sua palavra, o próprio Senhor nos fala que um dia Ele contou os seus projetos, Ele contou ali os seus objetivos, Ele contou ali como seria o seu final, o seu resultado. E um homem chegou a Jesus e disse: de jeito maneira, eu vou te defender, eu vou te guardar, eu estou contigo, Jesus, pode deixar que eu estou contigo. E Jesus viu que por trás daquela palavra era uma incitação de Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, sai daqui, retirada. Jesus foi também tentado ou incitado pelo
Jesus observou e entendeu que por trás da fala daquele homem estava Satanás. Nós precisamos entender o que vem de Deus e o que vem de Satanás. Essa palavra de advertência para Davi veio de Deus, mas Davi não percebeu, Davi não entendeu, Davi não deu valor. E aí muitas pessoas são assim, muitas pessoas não dão valor, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não querem entender, elas não querem saber, elas querem as coisas mais fáceis. Quem não quer uma coisa fácil? Quem não quer uma coisa dada de graça? Quem não quer algo que é fácil de adquirir? Mesma coisa, mas a palavra de Deus nos diz que as coisas de Deus, elas são estreitas, as coisas de Deus são apertadas, o caminho é justo, ninguém passa de qualquer maneira, ninguém passa de qualquer jeito, ninguém passa de qualquer maneira. Nós temos que colocar a nossa vida diante do Senhor. A nossa vida tem que estar diante do Senhor constantemente. No versículo 16, Davi viu um anjo. Davi viu um anjo, e esse anjo estava com a sua espada desembainhada. Ele estava com a sua espada desembainhada para o lado de Jerusalém. Ele estava entre o céu e entre a terra, com uma espada desembainhada para Jerusalém. E nos diz a palavra do Senhor, que Deus deu uma escolha para Davi. E ele tinha que escolher 3 anos de fome, 3 meses de morte pelos seus inimigos, ou seus adversários, ou 3 dias de doença. 3 anos de fome, 3 meses de morte pelos seus inimigos, ou 3 dias de doença. E aí ele disse ao Senhor: Senhor, que eu caia na sua mão, mas não me deixe cair na mão dos homens. Os homens são maus, os homens são cruéis, os homens não perdoam, os homens não têm misericórdia. Que eu caia na tua mão. E então o anjo do Senhor, nos diz a palavra do Senhor, o anjo do Senhor, isto é, com peste atingiu a terra, e todos ali foram atribuídos aos acontecimentos desse toque deste anjo. 70.000 homens caiu por terra. E Deus disse: já chega. Falou com o anjo: cessa. Nos diz a palavra do Senhor: 3 dias de espada, e o anjo do Senhor causa destruição em todo o território de Israel. Vê, pois, agora e responda: eis que me enviou. Então disse Davi a Gade: é grande a minha angústia, é muito grande a minha angústia, mas que eu não caia na mão dos homens, mas que eu não caia na mão dos homens. Então enviou o Senhor peste e caiu sobre Israel. Deus enviou doenças sobre Israel, por causa de um homem, por causa de um pecado, por causa de uma falha, por causa de um erro. Muitos pagaram o preço. E então Davi, nos diz a palavra do Senhor, nós vemos que quando nós pecamos, nós perdemos a bênção. Davi perdeu a bênção, mas Davi mostrou arrependimento. E quando Davi mostra arrependimento, ele vai ali na fazenda do homem chamado Ornan. E ele chega na fazenda de Ornan, ele diz para Ornan: me dê essa terra, para que eu levante aqui um holocausto, eu faça um altar do Senhor, para que eu faça aqui algo para o Senhor. E Ornan, na mesma hora, ele disse: essa terra é tua, ó rei, faça com ela o que o Senhor quiser, o que o Senhor bem entender. E Davi falou assim: longe de mim está tomar de ti alguma coisa para fazer o rei, para fazer ao Senhor. Eu quero pagar o preço que é devido. Eu quero pagar o valor devido a essa terra. Tem muita gente que quer sucesso, mas não quer pagar o valor devido.
Tem muita gente que quer o resultado, quer ver filho curado, quer ver filho abençoado, mas não quer pagar o preço da oração nas madrugadas, da oração de dia, da oração de tarde, não quer pagar o preço de estar nos cultos, não quer pagar o preço de estar diante da presença do Senhor. Muitas pessoas querem resultados, mas não querem pagar o preço. E aqui Davi nos ensina, ele diz com as suas próprias palavras: ai de mim, se eu não pagar o preço. Eu quero pagar o valor devido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quer ver resultado? Busque mais de Deus. Quer ver resultado? Busque mais do Senhor. Quer ver resultado? Entregue a sua vida ao Senhor. Quer ver resultado? Esteja diante do Senhor. Quer ver resultado? Ajude a irmã Marineide. Quer ver resultado? Ajude a irmã Netinha. Quer ver resultado? Ajude a irmã Bruna. Quer ver resultado? Ajude o Marquinhos. Quer ver resultado? Ajude a Yara. Quer ver resultado? Ajude o Carlos e o Rafael. Quer ver resultado? Esteja na igreja. Quer ver resultado? Ajude o porteiro. Quer ver resultado? Congregue e dê glória ao Senhor, independente da sua dificuldade. Pague o preço. Pague o preço. Nada de graça presta. Pague o preço devido para obter sucesso. Pague o preço devido para obter resultado. Pague o preço devido. E Davi pagou ele não sei quantos milhões de ciclos de ouro. Pagou aquele homem. E ali Davi então levantou um altar. Ele preparou um altar. Ele construiu um altar. Ali estava bagunçado. Ali estava tudo bagunçado. Mas a primeira coisa que Davi fez foi acertar. Acertar o altar. Construir o altar. Melhorar o altar. Colocar as coisas no devido lugar. É dessa forma que nós vamos crescer. É dessa forma que nós vamos melhorar. Nós temos que colocar as coisas no devido altar. Ou no devido lugar. Nós temos que construir um altar ao Senhor. Mas um altar bem feito. Um altar legal. Um altar de maneira que o Senhor vai agradar. Um altar digno ao Senhor. Não é de qualquer jeito. E Davi levantou ali um altar. Primeiro pagou o preço. Depois construiu um altar. Preparou um altar. Se dedicou àquele altar. Se posicionou de frente àquele altar. Davi, de maneira gloriosa e poderosa, ele então colocou a sua vida totalmente diante daquele altar. E levantando aquele altar, pagando o preço, ele sacrificou ali por inteiro. Quando ele comprou e ele deu aquela terra ao Senhor, ele pagou o preço. Ele dedicou ao Senhor, ofereceu ao Senhor o melhor. Ele não escolheu qualquer lugar, ele não escolheu qualquer vinha, ele não escolheu qualquer fazenda, ele escolheu a melhor. E ele não pagou pouco, ele não quis aproveitar de Onã. Pelo contrário, ele pagou o valor devido, o valor justo. Ele pagou o preço certo. Você quer ver resultado? Pague o preço certo. Pague o preço certo. Não é dentro de casa que nós vamos ter resultado. Não é dentro de casa. Talvez o inimigo te incitou. Para que isso? Bobagem aquilo. Deixa disso. São incitações que entram nas mentes, entram nos corações. Muitas das vezes nós damos brecha. E nós temos que entender que Davi deu brecha. Mas Davi também passou pelo arrependimento. Criou o altar. Pagou o sacrifício. E ofereceu o holocausto. Ofereceu o melhor. Matou aquele animal. Matou o animal. Derramou seu sangue. E ali aquele sangue cobriu todo o pecado. É o que nós vamos fazer aqui nesta noite. É através do sangue do Senhor. Através do holocausto do Senhor. O sangue de Jesus nos alcançou neste ambiente. O sangue de Jesus purificou os nossos pecados. O sangue de Jesus purificou a nossa mente, a nossa alma. Ele purificou até a lista com o adversário das nossas almas. Ele tinha contra mim e contra você. Nessa lista tinha muita coisa. Nessa lista tinha muitas coisas. Mas o sangue do holocausto que foi derramado ali, derramado naquela cruz, do Senhor Jesus, ele nos purificou de todo o pecado.
Amém, irmãos? Seja fiel a Deus. Se entrega a Deus por inteiro. Satanás se levantou, tem se levantado, vai continuar se levantando, mas vai levantar para cair. O nome do Senhor continuará sendo exaltado, glorificado, engrandecido através da nossa vida. Ele citou Davi, citou Adão, citou Eva, e citou muitas pessoas. Tem citado a mim, citado a você. Mas vamos dar ouvido àquilo que o Senhor está falando conosco nesta noite. Deus está falando conosco nesta noite, através da sua palavra. Deus está falando em nossos corações. Ele pecou fazendo um censo, mas Joabe o advertiu. E nesta noite eu estou sendo usado, nesta noite, para trazer uma advertência a você. Acate esta advertência nesta noite. Não seja arrogante, não seja presunçoso, não seja, pelo contrário, seja humilde. Deus, Ele abençoa os humildes, diz a palavra do Senhor. Seja humilde nesta noite e Deus te abençoará. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando nós pecamos, nós perdemos a bênção. Mas se nós edificarmos um altar ao Senhor, se nós nos sacrificarmos por inteiro, se nós oferecermos o melhor, o holocausto, o melhor para o Senhor, e se nós, louvado seja o nome santo do Senhor, se dedicarmos todos os dias da nossa vida, nos diz a palavra do Senhor, que o Senhor, Ele disse no versículo 27, o Senhor deu ordem ao anjo, e ele, que estava com a sua espada virada para Jerusalém, trazendo peste, doença e morte, nos diz a palavra do Senhor, que ele colocou a sua espada na bainha, ele guardou a sua espada na bainha, e a terra de Israel deixou de sofrer, deixou de perecer, deixou de passar por problemas e dificuldades. E o Senhor nesta noite deu ordem ao anjo para guardar a sua espada na sua bainha. Este anjo que estava te machucando, este anjo que estava te ferindo, este anjo que estava trazendo enfermidade para a sua vida, este anjo que estava distorcendo objetivos que você tinha para com Deus, esse anjo foi obrigado a guardar a sua espada nessa noite. Mas nós temos também que entender que tem coisas, existem coisas que muitas das vezes não é Satanás que faz. Tem coisas também, o Senhor diz na sua palavra, em João 15, que ele polda. Essa palavra poldar está no original, é poldar. Na palavra aqui na minha Bíblia, na minha versão, está dizendo que ele, João 15, está dizendo que ele é o agricultor e ele corta. Mas essa palavra no original é polda. Talvez você está passando por problemas, mas é por permissão de Deus, é porque Ele mesmo está poldando aquilo que não está dando mais resultado. Tem coisas que crescem e esquecem secas, que crescem, mas crescem sem vidas, crescem, mas estão crescendo para baixo. Mas o Senhor, Ele vem como agricultor da videira, Ele vai poldando o que está caído, Ele vai poldando o que não presta, Ele vai poldando o que não tem valor, Ele vai poldando o que é insignificante, Ele vai poldando, e quando o Senhor polda alguma coisa, muitas vezes dói, muitas vezes machuca, porque você está ligado na videira, e quando é poldado, quando é cortado, como está dizendo nessa versão dessa Bíblia, quando é poldado, nós sentimos. E muitas das vezes o que nós estamos sentindo é permissão de Deus. É para você crescer, é para você melhorar, é para você buscar mais a Ele. Ele está com o seu tesourão cortando,